Olá, estamos começando mais um episódio da nossa websérie. Eu sou o João Almada. E eu sou a Gabriela Biojoni. Hoje vamos tocar em um assunto que está em todas as mesas de reunião, a inteligência artificial. A Gen Z já nasceu digital e domina as ferramentas de IA com uma velocidade incrível. Mas, até onde o uso da IA é uma otimização e onde ela começa a comprometer a ética e o aprendizado real? Para debater esse novo dia a dia, recebemos Paula Pimentel, Senior Account Executive no Salesforce, e Renato Babini, FP&A Director da Nextstream. Vamos entender como ser high-tech sem perder o high-touch? Como vocês, enquanto líderes, enxergam o uso de novas tecnologias como a inteligência artificial? Eu enxergo a inteligência artificial no trabalho assim como uma coisa que ela pode ter dois lados. Ela pode ser positiva e negativa. Então, se você for para um lado mais operacional, de acelerar alguns processos, de você conseguir fazer algumas coisas mais relacionadas à produtividade e velocidade de algumas coisas operacionais, acho que pode fazer bastante sentido. Então, você automatizar, por exemplo, um cálculo que você já vai fazer todos os meses, você já explica para a inteligência artificial que você vai precisar desse cálculo todos os meses e ele vai fazer isso repetidamente para você. Mas é um risco porque se você não vier com a análise dos dados fora da inteligência artificial, acho que isso aí pode ser um risco. E diante do avanço hoje da inteligência artificial, qual o perfil que vocês consideram hoje mais valioso em sua equipe, né? Quem usa a IA para acelerar entregas ou quem ainda prefere processos manuais para garantir a profundidade? Dado que a inteligência artificial ela já é o contexto, né? Esse contexto desse trabalho, essa nova era do trabalho digital, acho que o perfil mais valioso é quem abraça esse contexto e consegue usar o avanço da tecnologia para efetivamente automatizar tarefas e melhorar a sua capacidade de aprendizado, para que com esse tempo que você ganha, com essa automatização de tarefas, você consiga aprofundar no que a IA ainda não é capaz de fazer, né? Que é a capacidade de ter empatia, um julgamento ético, um julgamento crítico. Então, eu acho que o profissional que mais vai ter vantagem competitiva é aquele profissional que vai conseguir ter os dois pilares, né? O que a gente chama de habilidades agênticas e habilidades humanas. As habilidades agênticas é a parte de realmente literacia em IA. Então, é você saber dominar a tecnologia e direcionar ela com um propósito. E aí você tem a eficácia. E aí você ter as habilidades humanas, ter a profundidade humana para você ter o pensamento crítico, como você comentou, então, de você fazer análise, pensamento crítico do que aquela IA está girando. Você ter a capacidade de um storytelling, porque tudo que a IA gera, né, todos os dados são gerados, eles precisam ser comunicados, eles precisam ser conectados a pessoas. Então, a capacidade de comunicação, a capacidade de storytelling é uma habilidade humana, né, uma skill humana que tem que ser desenvolvida. E o que eu acho mais importante, assim, acho que o profissional que tiver maior capacidade de criar conexões profundas e gerar confiança é quem mais vai estar na frente, assim, ser o guardião da confiança, porque no mercado de tecnologia a gente fala que a revolução de IA também é uma revolução de confiança. Sem segurança, sem ética, sem transparência, a tecnologia ela perde a utilidade. Então, acho que é quem tiver esse domínio dessas duas skills. E é interessante o que vocês falaram, porque nós aqui como DATS, né, conduzindo projetos, hoje na maioria dos projetos que a gente conduz, sempre os líderes, né, como vocês, nos pedem alguém que conheça de inteligência artificial, conheça de um Power BI, conheça de um Python, de um R, falando mais de finanças, que é meu mundo, né? Mas sem perder a profundidade e a visão analítica do outro lado, né? Porque não adianta nada a IA sem o pensamento humano, né? Agora, vamos para o duelo de lousas. Nesse quadro, os convidados irão responder as perguntas com uma ou mais palavras. Pessoal, qual a palavra representa o maior cuidado ético no uso da IA? Confiança. Como eu comentei, a gente fala que a revolução da inteligência artificial é uma revolução da confiança. Então, sem confiança nos dados, na ética, na transparência, a inteligência, a tecnologia, ela perde a utilidade. Consciência. Eu acho que para a gente ser ético, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, consciência de que estamos num conjunto,
todos como sociedade, então eu acredito que a gente tem uma consciência do que a gente está fazendo, de como a gente vai passar as mensagens, acho que é uma coisa importante para a ética como um todo. Assim. Qual habilidade a IA nunca vai conseguir substituir? Empatia. É um pouco do que a gente falou ali, das habilidades humanas que só um humano hoje consegue ter. Um pensamento crítico, um julgamento ético, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e ter essa sensibilidade ali na decisão. Eu pus coragem. E eu pensei mais de uma forma parecida, mas um pouco abrangente nesse sentido, da gente ter a coragem da tomada de decisão, a coragem da gente passar a informação que a gente solicitou, a coragem da gente checar a informação. Então eu pensei na coragem mais abrangendo um todo até de se responsabilizar pelo aquilo que a gente tá falando, tá passando e ser responsável pelas nossas palavras ou nossos escritos, coisas do gênero. Agora a gente vai fazer a terceira pergunta. Renato, você tenta... Adivinhar você escreve o que você acha que a Paula responderia e a Paula escreve o que ela acha que você responderia. Vamos lá. Qual o maior medo em relação à IA? Eu pensei em falta de responsabilidade, como ela iria responder. Eu até pensei na falta de empatia, mas ela acabou de falar. Mas não sei se eu acertei ou não. Acho que é o caminho, assim, eu falaria a falta de transparência, de responsabilidade. Eu coloquei o medo das consequências negativas de uma tomada de decisão errada. Você falou muito da coragem da tomada da decisão, sobre como desculpa não apaga os rastros. Então, as consequências negativas que uma análise mal feita ou uma inteligência artificial sendo utilizada para o caminho ruim pode trazer. Não, perfeito. Da própria responsabilidade mesmo, né? Exato. Exato. Renato, como criar uma política transparente na equipe sobre o uso da IA, incentivando a inovação sem perder a segurança? Acho que talvez a palavra seja processos, que acho que é uma palavra já até antiga, muito mais que a IA, de ter os processos definidos, mas dentro do processo na empresa, você determinar dentro desses processos a utilização da IA em quais momentos e deixar muito claro em outros momentos que ela, em teoria, não pode ser utilizada porque você precisa de uma análise humana nisso, ou uma análise de dados, alguma coisa nesse sentido. Então, e acho que ter o disclosure bem claro, assim, ó, aqui foi utilizada, foi essa ferramenta, foi dessa forma, esses vieram os insights ou as respostas, acho que incluir dentro do processo que as empresas já têm, elas refazerem os processos, incluindo isso de uma forma que incentive a inovação, incentive a utilização da inteligência artificial, mas que também tenha momentos bem claros de onde ela não deve ser usada e onde tem que ter uma análise, onde tem que ter uma revisão para o processo ser mais produtivo, mais rápido, mas também não perder a essência de análise, que é muito importante. Uhum. Perfeito. Como o jovem pode usar a tecnologia para se tornar um profissional melhor, em vez de apenas um profissional mais rápido? Essa pergunta é muito boa. Entra muito naquilo que a gente comentou de não deixar a IA te trazer uma atrofia cognitiva. O jovem que souber utilizar a inteligência artificial como um acelerador de aprendizado, então como maestro, vamos dizer assim, do próprio aprendizado, e não como uma pessoa que está ali automatizada só buscando respostas, eu acho que o jovem vai conseguir ter uma vantagem. Não buscar a velocidade pela velocidade, mas a expansão do aprendizado. Usar a IA para fazer perguntas melhores, para se questionar. Então, pedir para a IA, por exemplo, me fale todos os contrapontos do que você acabou de me falar. Né? Então, realmente ter usar aquilo como para potencializar o aprendizado. Acho que as pessoas esquecem um pouco que todos os dados que são gerados, tudo aquilo que você vai ter uma avalanche de dados, eles precisam ser comunicados. No final do dia, você ainda está falando com pessoas, né? Então, a sua capacidade de escrever, de saber argumentar, de saber conectar dados e pessoas, é o que a gente fala muito de storytelling. Eu acho que se os jovens também focarem nisso, na tradução desses dados e na conexão com as pessoas, eles também vão ter um diferencial competitivo. Muito bom, gente. Obrigada. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. A IA é um caminho sem volta, mas a nossa curadoria e o nosso olhar ético são os que nos tornam insubstituíveis. Na Darts, nós buscamos talentos que saibam usar a tecnologia como braço direito, mas que mantenham o protagonismo da decisão. A tecnologia muda, o talento fica.